E aí, meu aluno, você aí do terceiro ano do ensino médio, da mediação tecnológica, aqui o professor Almeida com a aula de número 46, ok? Para a gente continuar abordando sobre radioatividade, hein? Porque a aula de hoje nós vamos falar sobre energia nuclear. Mas lembrando que energia nuclear, nós vamos conhecer sobre os aceleradores de partículas, nós vamos conhecer sobre radioatividade artificial e também a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear, tá certo? Só lembrando, né, meu caro aluno? Olha, só lembrando para vocês que vocês viram sobre as emissões nucleares, onde conheceram os três tipos de partículas, né? Isso, partícula alfa, partícula beta, partícula gama. E conheceram também sobre a datação do carbono, a importância do velho carbono 14, que lembrando, o carbono 14 é um isótopo do carbono, porém radioativo. E assim, vamos lá no conteúdo? Olha só. Falar de aceleradores de partículas é lembrar que os aceleradores de partículas são equipamentos que fornecem energia a feixe de partículas subatômicas eletricamente carregadas, ok? Então, nós temos as partículas subatômicas, que são, geralmente, o que está no núcleo são o quê? Prótons e nêutrons, hein? Os elétrons estão na eletrosfera, na parte externa do núcleo. Assim sendo, todos os aceleradores de partículas, eles possibilitam a concentração de grande energia, porém em pequeno volume. E também em posições arbitradas, que é posições diferentes, que são controladas de forma precisa. Sobre os aceleradores de partículas, na história a que se refere, sabemos que eles foram criados e desenvolvidos por volta de 1920 e são basicamente utilizados como uma ferramenta de investigação em física, tá bom? Olha aí, nós estamos em química, mas sobre as partículas foram basicamente utilizados com a ferramenta de investigação em física. É tanto que falar de radioatividade envolve a física e a química, isto é, o que nós chamamos de físico-química, tá certo? Então aqui nós conhecemos o que? Sobre aceleradores de partículas. E como é que geralmente esses aceleradores de partículas eles são formados? Eles são formados por túneis onde as partículas como prótons e elétrons são acelerados até que se choquem com obstáculos diversos e com outras partículas em movimento. Então, acelerar, o que é aceleração na física, né? É aumentar, digamos assim, acelerar a velocidade em função do tempo, tá certo? E sendo assim, esses aceleradores permitem que as subpartículas ou as partículas subatômicas eles colidem, se choquem uns com os obstáculos. Então aqui nós temos um esquema, por exemplo, onde nós temos a entrada, né, de partículas subatômicas. Aqui tem um ímã, onde gera uma atração magnética. E aqui tem a saída do feixe. E um dispositivo de aceleração. Então isso permite cada vez mais as partículas se colidirem, se chocarem com os obstáculos que se encontram ao longo do túnel, né? Isso é como se fosse um túnel onde as partículas estão se deslocando. No entanto, historicamente, o acelerador de partículas, como é que realmente seria? Então, foi no ano de 2008 que surgiu
o maior acelerador de partículas do mundo, o conhecido LHC. Então, você tem a sigla que vem do inglês, Large Hadron Collider, que pode ser traduzido como grande colisor elétron-positron. Então, associando as partículas subatômicas. E, no entanto, ele é muito conhecido também como a máquina do Big Bang, pois por meio dele os cientistas buscaram recriar condições muito similares às que existiam logo após o Big Bang em termos de temperatura e densidades extremas. O LHC, certo? O acelerador de partículas, ele pode atingir temperatura que chega na ordem de menos 271,9 graus Celsius, com o uso de 10 mil toneladas de nitrogênio líquido. Então, isso aqui são condições que permitem ele atuar como um acelerador. Mais ainda, aqui, como se fosse um túnel, né? E um dispositivo que representa o LHC. Quanto às partículas que compreende a constituição de um acelerador, nós temos a que nós chamamos antipartícula do elétron. Por quê? Ela é também chamada de antielétron. Isso porque enquanto o elétron apresenta partícula menos 1, digamos assim, carga menos 1, o positron, ele apresenta carga mais 1. Porém, a sua massa é a mesma massa do elétron, tá bom? Não comparando com o próton, porque o próton, ele, olha só, a massa dele é 1, tá bom? E com relação à carga dele, mais 1, e a massa é muito pequena, né? Agora, quando o pósitron é aniquilado com o elétron, quer dizer, é bombardeado com o elétron, as massas de ambos são totalmente transformadas em fótons. O que são fótons, então? Fótons são forma de energia, tá? E aí, o pósitron, ele pode ser gerado por decaimento radioativo do tipo de emissão beta ou pela interação de fótons de alta energia. Então, quando falamos por decaimento, é que estamos dizendo que altera o tempo de meia-vida dele, tá certo? Então, ele pode ser gerado por decaimento de radioativo do tipo emissão beta ou interação de fótons de alta energia. Ainda assim, a aplicabilidade, geralmente, dos aceleradores de partículas, geralmente são muito utilizados na área da medicina. Como assim? É que os aceleradores de partículas, eles criam jatos de partículas úteis, quer dizer, fluxo muito grande de partículas úteis, e utilizado na medicina, principalmente para diagnosticar ou ser utilizado na identificação de tumor de câncer, ou combater as células que constituem o tumor de câncer, né? Assim sendo, um tumor de câncer ele pode ser combatido com feixes de prótons criados em aceleradores de partículas. Então, quando a gente fala lá na quimioterapia, vai fazer quimioterapia. Sim. O que vai acontecer? É que as células malignas que constituem o câncer, eles vão ser submetidos a um feixe de prótons criados em aceleradores de partículas. E aí, para que aquelas células possam ser inutilizadas e os sintomas ser minimizados, isto é, e as pessoas serem curadas com relação ao câncer, tá certo?
só para você ver algumas das aplicabilidades dos aceleradores de partículas quando se usa os prótons, quer dizer, as partículas subatômicas que são bombardeadas. Sobre a radioatividade artificial, é falar sobre a atividade que, digamos, criada pela ação humana, né? Não é a radioatividade natural, vamos falar da artificial. É que a atividade artificial ela foi descoberta quando bombearam núcleos dos elementos químicos boro e bombearam também núcleos do elemento químico alumínio com partículas alfas. O que são partículas alfas? Vocês estão lembrados, hein? São aquelas partículas positivas, né? Onde ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, com a massa atômica 4. Cada partícula é constituída dessa maneira. No entanto, né, quando bombardearam os núcleos de boro e alumínio, após cessar o ataque com partículas, os núcleos continuaram emitindo radiação. Bom, se a energia dessas partículas tem um valor adequado, elas penetram no núcleo modificando e este, por ser instável, se desintegra posteriormente. Logo, ao fazer a descoberta de que poderia produzir grande radiação ao bombardear certos núcleos com partícula apropriada, o homem se viu daí em diante um enorme campo de pesquisa. Então, o homem se viu diante de tudo isso uma grande oportunidade de pesquisar utilizando cada vez mais os conhecimentos de radioatividade. Porque nós estamos falando de aceleradores de partículas, tá bom? E aí, quando a gente fala das partículas, a gente se lembra sobre as emissões nucleares que conhecemos, partícula alfa, beta e etc. Tá? Com relação à aplicabilidade ou à aplicação de isótopos radioativos na terapia médica, então nós temos, vejam só, o cobalto radioativo. Então, cobalto radioativo, que é um elemento químico, que ele é usado no tratamento de tumores, ok? Isótopo que desencadeia radiações, as quais, através de um tubo, são levadas até a parte enferma. Então, quando a gente fala quimioterapia, terapia que usa os conhecimentos de química. Como envolve radiações, então dizemos que ali o paciente vai ser submetido à ação de radioterapia, por causa de alguns elementos que são muito radioativos, entre eles o cobalto, que é um dos elementos químicos mais radioativos. Outro elemento químico radioativo é o iodo radioativo. E assim sendo, ele é empregado para curar as afecções, no caso da tireoide, tá bom? Então, problema de tireoides, o paciente ele vai ser submetido a radiações que são emitidas pelo elemento químico iodo. Nós temos também o sódio radioativo, tá bom? O sódio radioativo, que ele é utilizado das doenças do coração e dos defeitos de circulação. Então, para os sintomas de circulação do coração, utiliza-se radioterapia através do sódio radioativo. Para afecções da tireoide, utiliza radiações através do iodo radioativo. E com relação ao tratamento de tumores, aí sim, o uso de cobalto radioativo. Porém, a tecnologia envolve equipamentos, ok? De alta tecnologia, de forma que os raios, ou seja, sejam gerados apenas nas localizações infectadas. Então, nós vimos sobre aceleradores de partículas, né? Falar de acelerador de partículas, nós estamos sobre os conhecimentos
enriquecendo o conhecimento de radioatividade. E com relação à radioatividade, ou seja, falar de partículas ou que são emissões radioativas, nós temos dois fenômenos, ou dois processos. Um que eu posso chamar de fissão nuclear e o outro, fusão nuclear. Fissão nuclear. Quando é que nós temos uma fissão nuclear? É um processo que acontece fissão, ok? De grandes núcleos, transformando-se em núcleos menores e, com isso, liberando quantidade de energia muito grande. O material que pode ser usado pelo reator de fissão nuclear, geralmente ele é conhecido como físsil, né? Físsil, o reator, digamos assim, que gera fissão, que é capaz de quebrar núcleos grandes de átomos, transformando-os em núcleos menores. E o físsil, o reator nuclear, que gera fissão, é um material que, ao ser bombardeado por um nêutron, ele tem o seu núcleo fracionado, quer dizer, dividido em pelo menos 2 novos núcleos. Com isso, apresentando uma quantidade de prótons inferior ao núcleo que foi dividido, aos do núcleo, né? Então, aqui nós estamos falando do processo de fissão nuclear e o reator é denominado de físsil. Ainda assim, vejamos, olha uma representação física de um esquema de fissão nuclear. Aqui nós temos uma partícula, um nêutron, bombardeando, ou seja, atacando o núcleo do elemento químico urânio 237. E quando esse nêutron ele atua no núcleo do urânio 235, então ele se fragmenta, existem emissões de partículas, e esse núcleo, que antes era 235, se transforma no césio 140 e no rubídio 92. E ainda liberando uma energia de 200 megavolts e ainda mais nêutrons sendo deslocados para outros bombeiros. Por quê? Porque apenas um núcleo se transformou em 2 núcleos diferentes. O do urânio 235, gerando núcleos menores como o do césio 140 e o do rubídio 92, por causa do bombardeio do nêutron, ok? E na sequência, só para você interpretar, nós podemos ter 2 aplicabilidades, ok, das emissões radioativas, ou seja, do processo de fissão, quando um núcleo grande se transforma em núcleos menores. E esse é o caso de quê? Das aplicações, quando nós temos, por exemplo, uma bomba atômica e quando nós temos usinas nucleares. Então, aqui são uma das aplicações características da radioatividade, como, gerando, portanto, emissões radioativas. Agora, vamos verificar o que significa fusão nuclear. Fissão era a quebra de um núcleo grande, bombardeado por nêutrons, se transformando em núcleos menores, liberando energia e também liberando nêutrons. Com relação à fusão, fusão é como se dissesse a união ou a junção. Do ponto de vista de fusão nuclear, é a junção de núcleos pequenos formando núcleos maiores, liberando uma grande quantidade de energia. Estão o quê? Gerando a fusão. Então pensamos aqui, nós temos o núcleo do elemento químico hidrogênio.
e eles, quando se unem, liberam uma grande quantidade de energia, porém constituindo os dois núcleos, constituindo apenas um núcleo, que é o núcleo do hélio. E aí, caracterizando uma fusão, isto é, dois núcleos se unindo, formando um núcleo, nós estamos juntando. Então, fusão nuclear. Quando nós temos um núcleo que é bombardeado, ele separa-se e forma núcleos diversos, diferentes, nós temos o que nós chamamos de fissão nuclear. Logo, observando aqui, nós tivemos núcleos de hidrogênios. Então, núcleos de hidrogênios, eles se uniram, ok? E aí eles estão gerando, tem uma fusão. Ao mesmo tempo que depois, vamos dizer, existia uma separação, então aí nós temos o que nós chamamos de fusão. Então, forma-se núcleo e ainda expele-se, geralmente, partículas neutras. Falar de usina nuclear, né, porque é um dos primeiros exemplos que nós entendemos é quando eu tenho radioatividade, então nós pensamos o quê? Usina nuclear. Mas nós temos o quê? Radioatividade do ponto de vista sintético. Ou seja, usinas nada mais é conduzida para produzir energia elétrica a partir de matéria radioativa. Aí, meu caro aluno, só um comentário. É bom lembrar que nem todos os elementos químicos da tabela periódica, eles têm núcleo que permitam ser, digamos, emitir radiações. Nem todos os elementos químicos, eles são radioativos. Então, temos apenas alguns, sim. Então, eles são radioativos porque ele emite partículas diversas. E desta forma, pela necessidade de gerar energia elétrica nos países ou nas comunidades, enfim, então, através dos conhecimentos das engenharias, criou-se as usinas, tá bom? Que são unidades onde, através de elementos químicos radiativos, consegue-se gerar energia para suprir a necessidade de algumas regiões. E aqui nós temos aí a ilustração de o que seria uma usina nuclear. É uma fábrica, podemos dizer que é uma fábrica de energia, ok? E assim sendo, olha lá, usinas nuclear é um processo que transforma energia nuclear numa reação de fissão. O que é fissão? Quebra de um núcleo onde, bombardeado por um nêutron, vai liberar outras partículas, vai produzir outros núcleos e liberando energia. Então, assim sendo, quando nós temos uma usina nuclear, então, ao gerar uma fissão, formando núcleos diferentes, nós temos a energia em forma de calor, que por sua vez, essa energia que libera calor, ela também é transformada em energia mecânica, que envolve movimentos. E, por fim, transformando-se em eletricidade. Ok? Então, com relação às reatividades, ou seja, a radioatividade de alguns elementos que são utilizados, as usinas nucleares, elas podem fazer com que, através delas, obtenha-se o calor, que é uma forma de energia, e essa energia fazer movimentar máquinas. Quando a gente diz que outras máquinas entram em movimentos, outros motores,
eles também podem, consequentemente, transformar ali eletricidade. E aqui nós temos, olha, por exemplo, nós temos aqui como se fosse uma unidade, como se fosse, digamos, uma usina nuclear. Então nós temos aqui, ó, reator, né, um reator, nós temos vaso de pressão, nós temos pressurizador, nós temos água, onde a bomba, ok, ela faz circular. Nós temos o condensador, onde a água, numa certa temperatura, ela é resfriada. E o gerador elétrico. Então a água ela é injetada, ela é resfriada através de um condensador, vai para o gerador elétrico, onde tem a transmissão. E aí, olha lá, a turbina com os vapor, vai gerando vapor, com a ação de combustível, tá bom? E aí as reações vão acontecendo e a energia vai sendo produzida, ok? Então, tudo isso, quer dizer, com a função de calor, com a função mecânica e com também gerando eletricidade. No Brasil, né? Então, historicamente, conhecemos duas usinas nucleares de alto ponto. São usinas que ficam localizadas na região dos Grandes Lagos, né? No estado do Rio de Janeiro. Então, quem conhece o Rio de Janeiro tem a região dos Grandes Lagos, né? Aí, o que se conhece? A cidade Angra dos Reis, né? Tem a região de Búzios e outras mais, assim, vizinhas, mas a mais característica é a de Angra dos Reis. A primeira usina que foi gerada no Rio de Janeiro é a chamada Angra 1. Ela gera uma potência de 640 megawatts, com a tecnologia de White House. E ela entrou em operação em janeiro de 1985. Tudo bem, aí a energia foi suprindo na região e tal, beleza. Então criou-se um outro projeto e aí instalou-se ainda em Angra dos Reis a chamada Angra 2. Só que veja bem, a potência da Angra 1 era 640 megawatts. A potência da Angra 2, 1.350 megawatts. O dobro da energia que era gerada na Angra 1. A tecnologia foi da Siemens e ela entrou em operação em 2001, quer dizer, 16 anos após a Angra 1 entrar em operação, tá bom? Então, na região dos Grandes Lagos, lembrando que quando se fala de energia de usina nuclear, é uma área industrial muito restrita, onde existe uma capacidade intensa de segurança, cuidados, para não gerar riscos, tanto ao meio como nas comunidades, tá bom? Então, falando aqui dos dois exemplos de usinas nucleares que nós temos instaladas no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, tá? Ainda assim, exatamente, olha aí. No Brasil, a energia nuclear representa cerca de 3% da matriz energética, estando sua produção concentrada na região sudeste, exatamente na região dos Grandes Lagos, que ficam lá no Rio de Janeiro. E como nós vimos na gravura, a primeira usina nuclear foi a de Angra 1. Entrou em operação em 1985, lá em Angra dos Reis. É uma cidade bem característica, bem agradável, situada no litoral do estado, a pouco mais de 150 quilômetros da capital fluminense. Isto é, você vai sentido nordeste, sudeste, então Angra dos Reis fica
a torno de 150 quilômetros antes do capital do Rio de Janeiro, tá bom? E quase 2 décadas mais tarde, nós vimos ali aproximadamente 16 anos depois, a unidade de Angra 2 começou as suas atividades, ambas com capacidade para atender a população maior de que 2 milhões de habitantes. Sendo assim, a Angra 1 e a Angra 2 fazem parte do Programa Nuclear Brasileiro, o que começou a ser executado ainda na década de 1950. Isto é, os projetos surgiram, a ideia aconteceu e, para realizar, conseguiram concluir em 1985 com a instalação da Angra 1. Isso aqui é a história que nós temos com relação ao Brasil, uma vez que nós já aprendemos sobre radioatividade, tá bom? Radioatividade é quando núcleos de átomos emitem partículas, partículas alfa, partícula beta, enfim, tá bom? Agora, o que eu falei para vocês, lembram? Aonde tem energia nuclear, onde tem usinas nucleares, gente, o fator principal é a segurança. Porque além dos riscos que podem causar destruição, ok, no local, na região das usinas nucleares, essas radiações podem ser emitidas a longa distância. E com isso, nós chamamos de acidentes radioativos, tá bom? E falar de acidentes radioativos, então nós temos alguns exemplos, tá? Que inclusive no Brasil, que nós vamos mostrar para vocês. Quando se manuseia instrumentos que emitem radiação. E o que nós comentamos no início? Nos serviços de radioterapia, quimioterapia, enfim, existe muita emissão de partículas. E se essas emissões, essas partículas que são emitidas, elas forem acessar, digamos, locais do organismo que não é o ideal, então consequências agradáveis podem acontecer, inclusive a morte. Vamos citar aqui alguns dos exemplos. Então, Chernobyl. Esse acidente em Chernobyl, ele aconteceu no ano de 1986. Então, a mídia divulgou mundialmente esse fato, ok? E aí, o que acontece? É que na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, realizaram um experimento com o reator de número 4. E a intenção inicial era observar o comportamento do reator quando utilizado com baixos níveis de energia. No entanto, olha aí, ó, um dos acidentes mais assim que gerou consequências na região foi o acidente de Chernobyl de 1986. Em seguida, podemos observar como ficou a localização do reator e também as consequências em gerais, porque as radiações se propagaram e o ambiente ficou muito comprometido. No Brasil, nos comentários, isso aconteceu em Goiânia, a capital de Goiás. Foi em 1985, onde um instituto de tratamento de câncer, onde se utilizava vamos dizer, as sessões de radioterapia. Então, esse instituto, ele desativou uma unidade, tá bom? De um equipamento que ele emitia radiações. Quase todos os equipamentos, depois que essa unidade foi desativada, eles foram levados
Mas uma máquina de teleterapia, uma espécie de radioterapia, foi deixada para trás. Veja bem, os equipamentos estão em desuso, mas aquela máquina, o material que constituía aquela máquina era de um elemento químico radioativo, que a gente conhecia como o Césio-137. Então, essa máquina que ficou desprezada para trás, então surgiu a curiosidade de alguns que trabalhavam com sucata. Então, foi exatamente aí, em 13 de setembro de 1987, quando dois catadores de sucatas, eles retiram parte do aparelho, dessa peça que estava obsoleta, da então clínica abandonada, lá do Instituto Goiano de Radioterapia. O que eles fizeram? Eles pegaram e venderam a peça, que essa peça tinha mais de 30 quilos, para um ferro velho. Porém, essa peça tinha utilizado em unidades de terapia, quer dizer, constituía elementos radioativos. E no âmbito radioativo, o acidente foi o segundo maior da história, ficando atrás apenas do acidente da usina nuclear de Chernobyl, de 1986. Então, galera, isso repercutiu nacionalmente e gerou mortes que, com o passar do tempo, ainda existiam vítimas desse acidente. E aí foi quando, caiu na mídia. O jornal Correio Brasiliense, o que ele expôs? Goiânia ficou exposta à radiação durante 16 dias. E uma cápsula sumiu dia 13 e as autoridades só souberam no dia 28. Então, com isso, aqueles que manuseavam o instrumento, ou seja, aquela peça, o pessoal de ferro velho, então, sem conhecer, então tiveram morte instantânea, e os outros que indiretamente participaram do contato com essa peça, então ficaram, digamos assim, inutilizados, tá bom? Logo, trabalhar com materiais de radioterapia, quimioterapia em unidades hospitalares, temos que ter muito cuidado, porque primeiro os profissionais eles são protegidos. Geralmente ele usa roupa que contém chumbo na sua estrutura para que os raios não passem a placa de chumbo e não afetem a saúde dos seres humanos. Quando se trabalha, por exemplo, com cobalto, ou elementos químicos deste tipo, geralmente eles são acondicionados em caixa de chumbo, porque o chumbo não permite que as radiações ultrapassem, tá bom? Então, foi aqui alguns exemplos que nós vimos de acidentes radioativos. Por quê? Porque nós sabemos que radiação gama é aquele que tem cargas elétricas negativas, ou seja, quando tem uma carga, um elétron, ele é exatamente o tipo de radiação que possui alto poder de penetração. Ele tem penetração muito maior do que quando nós temos radiações alfa. Lembrando que a radiação gama, aliás, a beta, que é partícula negativa, radiação gama são radiações eletromagnéticas de alto poder de penetração. A alfa são partículas positivas, a beta, partícula negativa, que tem um elétron negativo cada vez que a partícula é emitida, e a gama são partículas eletromagnéticas. E o que acontece? Essas radiações provocam alto risco à saúde, com intoxicação pela radiação e pelas doenças graves, como o câncer. E quando um átomo emite partículas alfa, partícula beta ou partícula gama, geralmente vai sofrendo um decaimento radioativo, quer dizer, o tempo de meia-vida dela vai diminuindo. E sobre o poder de penetração dessas partículas, é que as partículas gama, que são ondas eletromagnéticas, são mais penetrantes, penetram em superfície com maior intensidade do que a beta e, consequentemente, da partícula alfa. Aí, meu aluno,
Eu digo para você, olha, nessa aula nós fizemos uma retrospectiva das emissões radioativas, não é isso? E falamos também sobre os aceleradores de partículas e ainda de alguns acidentes radioativos que aconteçam. Agora, você fique ligado aí, que daqui a pouco eu voltarei para fazer uma retrospectiva e você ter sucesso na sua atividade de sala, tá bom? Aguarde que eu volto já já.